Saudação, amigos! Vini vos fala, trazendo hoje para vocês a caixa da Imenso X55. Declara ter aqui, ó, 150 watts de potência, 2 microfones sem fio. Vamos dar uma olhadinha nela, vamos ver o que vem na caixa. Vamos fazer aquele review completinho, né? Para quem está interessado em comprar. Olha aqui, ó, os microfones sem fios. Aqui é onde vem a alça. Eu já coloquei a alça dela para facilitar. Controle remoto. Manual. Eu vou botar os prints do manual na tela. Então, ao invés de eu ficar lendo especificações e tudo mais, aí já fica mais fácil o tamanho, o peso de vocês verem aí certinho. Essas medidas do manual, elas estão certas, estão corretas. Às vezes no site eu já peguei medidas erradas, no site da Imenso, nos marketplaces. Então, o do manual está certinho. E às vezes a gente quer o manual, né, para ver, saber mais informação e não tem manual online. Ó, já botei a alcinha dela aqui, como eu falei, ó. É uma alça muito boa, tá? Você vê que ela é grossa. Olha só a grossura dela. E ela tem essa parte aqui, ó, que é mais acolchoada para boa acomodação, né? Então você pode ver aqui em relação aqui, a minha mão quase dá a caixa toda, né? Vou botar no ombro aqui para vocês verem como que fica. Chegar um pouquinho para trás aqui. Não repara a pança, não. É bom que ela esconde a pança, mas a gente dá uma enxugada para não ficar tão feia, né? Ó, bem na frente da destacude aqui, ó, para vocês verem como é que é. Funções dela. Ó, vamos ligar ela. Aqui liga, desliga, habilita o microfone sem fio, os dois, tira a voz da música para quem for cantar, poder cantar tipo um playback, sabe? Ele reduz o médio da voz. R- e R+ é o recurso de reverb, que é o efeito que essa caixa tem. Ela tem um reverb muito bom, muito gostoso. Não é aquele delay simples e chato, não. É um reverb bem modesto para essa caixa, né? Então aqui você adiciona, aqui tira, aqui o volume do microfone mais e menos. Você põe mais alto o microfone, mais baixo o microfone. Na parte de baixo a gente tem um modo, já vou mostrar a traseira dela, né? Porque pode se conectar aqui. Tem aqui as equalizações, play, mais e menos, que é o volume, né? Para aumentar e diminuir Bluetooth ou o que tiver conectado nela. Sem perda de tempo, vou mostrar aqui uma das partes mais lindas, a intimidade da caixa, né? As suas conexões. Então a gente tem aí, ó, conexão para instrumento, violão, saída de fone de ouvido, vamos testar isso aqui na prática, entrada de microfone cabeado, ou sem fio, se você quiser, USB para pendrive e para recarregar algum outro dispositivo, entrada auxiliar, cartão micro SD, né, o TF Card, e aqui é a conexão OTG. E eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem conhecer essa caixa, talvez estão pensando em comprar essa caixa, e a gente, quando quer comprar uma caixa, a gente pesquisa, e às vezes não tem muita informação dela na internet. E o que eu faço? Eu uso um aplicativo do Google, chama-se Google Lens. Então eu vou e mostro a foto ali da caixa para o Google Lens, e ele me leva a irmã gêmea dela, lá da China, que é a Lens S832. E a maioria das caixas da Imenso, ela tem uma irmã gêmea lá no Ocidente, que a gente pode pesquisar, e lá tem mais informações, às vezes tem a caixa aberta, e você vai ver que ela é igualzinha, mesmo peso, mesma medida, mesmo microfone, porque eles mandam fabricar e colocam o logotipo da Imenso importa ela para o Brasil, né? Então aqui a gente tem mais informações dela, até deixei uma colinha aqui, se eu precisar. O Bluetooth é o 5.5, que é a melhor relação custo-benefício de Bluetooth, porque já não tem os problemas de delay e já tem um consumo bem pequeno de energia. Ela tem 2 woofers de grave aqui na frente, sendo eles de 4 polegadas, e 2 midi tweeters aqui na parte superior, que é de 2.25 polegadas, né? 2 e 1/4. A potência de 150 watts, ela é obtida pela soma da potência de cada driver, né? Então a gente tem aqui 50 watts em cada driver desses, né, de grave, que dá aqui os 100 watts, e nos de cima 25 watts, que somando dá os 50, por isso que é declarada 150 watts para essa caixa.
O que é interessante aqui, esse chipset, que é o nosso DSP, que é utilizado aqui, eu vou botar algumas especificações no vídeo, fica mais fácil para você ler, que é o BP 1.048B2. Você vai ver esse número quando você conectar ela no teu laptop, que vai entender ela como uma interface de áudio para você reproduzir, vai aparecer isso aqui para você. Então aqui ela fala que ela é capaz de trabalhar com a PTX, que é esses protocolos de caixas... tá aqui. Deixa eu ver se não vai atrapalhar. Como a Anker Soundcore Plus, né, que mostra lá um carinha escutando o som com ultra qualidade. Então, ela tem essa capacidade de trabalhar com arquivos FLAC, arquivos que não tem perda na conversão. Ela é biamplificada, né? Então ela tem um CI, que é um circuito integrado para amplificar os MIDI tweeters, que é o conhecido ACM 3128A. Em muitas caixas da Imenso tem esse carinha, que permite essa clareza, que todo mundo ouve as caixas da Imenso, a maioria delas, né? Nossa, que definição, que agudo gostoso, que médio bem definido. É graças a esse carinha, que ele já é um CI mais moderno, então você consegue trabalhar com ele, ele não precisa de um dissipador de calor, né, de um heatsink. Então a caixa ela pode ter certificação, inclusive essa aqui é IPX4, né, certificação a respingos de água, tá aqui ó, na caixa dela, aqui ó, IPX4. E o grave é o CS8673E, são 2 circuitos integrados para cada woofer aqui, que vai reproduzir o grave e o subgrave, porque ela também tem subgrave. Na parte traseira, isso é uma coisa que é característica, eu amo isso, sabe? Os radiadores passivos, eles estão aqui localizados, protegidos por essa grade de ferro. Na lateral não tem nada exposto, então eu tenho criança em casa e a coisa mais difícil que tem é quando a criança vê luzinha piscando e alguma coisa mexendo, que ela já vai com o dedinho ali, e aquilo ali até te suporta muita coisa, mas não suporta tanto assim, né? Nunca subestime, né? Uma criança curiosa. Eu não sei se deu para perceber aí, ó, mas tudo aqui acendeu. E o play está piscando com cores diferentes, é porque não conectou ainda o Bluetooth. E alguns desses vão mudar de cor, equalização, por exemplo, conforme você selecionar, como não está conectado, não está mudando. Mas ele vai mudar de cor conforme você vai selecionar ele aqui. Emborrachado em cima, a potência, a bateria que é de 24.000 mAh, uma baita de uma bateria, isso que deixa ela um pouquinho mais pesada. Agora, o que é interessante, olhando aqui na irmãzinha clone dela, ela é tida lá como uma caixa outdoor, uma caixa para locais abertos. Isso é porque é dado a potência dela, e quando a gente começar a testar aqui, vocês vão perceber isso. Esse é o sonzinho dela. Aqui já mostra, ó, conectado para chamadas de áudio, 80% da bateria, tá? Porque a gente tem usado ela bastante. Falando sobre preço, no site da Imenso retiraram até a página dela, porque acabou no estoque. Então alguns revendedores estão vendendo a R$ 1.159. Na Shopee, deixa eu ver, é da Imenso aqui, na Shopee, estava esgotado, mas agora parece que ainda não, tá aqui, ó, esgotado, aparece aqui, ó, tá vendo? R$ 800, eu consegui na promoção do Dia do Consumidor por R$ 495. Eu acho que foi um achado aí para mim, esse valor. Bom, vamos colocar aqui a nossa canção aqui, Electrolyte, tá, ó, bem baixinho, aqui tá zerado, ó. Vou botar ela zerado, quero mostrar para vocês que ela tem uma filosofia tão outdoor que basta eu dar um cliquezinho, ó, um único dedinho, e ela já tá assim num volume, não tá baixinha. Eu tipo, eu quero botar essa caixa e dormir ouvindo. E agora vamos ver as equalizações disponíveis nessa caixa X55. Ela tem 3 equalizações. A primeira branquinha aqui é o formato V-shape, mais grave, mais agudo e o médio no meio. Vamos ouvir um pouquinho dela. Com 50%. Vou alternar.
aplicação na prática. Essa azulzinha aqui, ela nem está no manual. Eu vim aprender aqui, colocando o analisador de espectro e um ruído rosa aqui, que essa azulzinha é uma equalização mais flat. O que significa isso? Mais plana. Ela não está dando nem tirando nenhuma frequência. Então, para você ouvir o som do jeito que foi produzido, quando o som está no estúdio, o produtor lá, ele tem as caixas caríssimas, são monitores de referência, para ele poder deixar a música no toque, no gosto dele, né? Agora, quando essa música sai, principalmente se for uma música dançante, ele não tem mais controle. O pessoal vai querer equalizar, vai querer dar mais grave, mais agudo. Mas se for um audiófilo, aquele cara que é bem criterioso, quer ouvir uma música clássica, quer ver todas as nuances da maneira que ela foi concebida, aí a flat vai ser a que vai agradar mais. E eu vou dizer bem sincero, é a que mais me agradou. Eu gosto de ouvir um som flat, principalmente para reprodução da palavra falada, ou seja, reportagens, notícias, podcast, livro em áudio, pregação. Ela é muito boa. Vou aumentar e vou mudar para vocês ouvirem. Vou mudar, hein? Sentiram a diferença? E essa diferença aqui, meus amigos, vocês só vão conseguir se estiver filmando com 2 microfones, exatamente como esse celular aqui, Pocophone, porque ele tem um de cada lado. Ela muda a fase do alto-falante, além dela dar mais médio, mais agudo, tirar um pouquinho de grave, ela muda a fase num ângulo que o som sai do meio do cone para a lateral. Então ela vai mudar a cobertura dela. Ela vai conseguir pegar melhor os extremos. Tem muitas pessoas à frente da caixa espalhada e você quer que todo mundo ouça com definição, com brilho. E aí essa equalização que a Imenso chama no manual de 3D é a que vai atingir isso. Então, numa área aberta, bastante público, 3D vai fazer com que o som se espalhe mais. E aí, apertando mais uma vez, volta para popular. Eu particularmente gosto muito disso, quando uma caixa sai da embalagem já com boas equalizações bem definidas, que eu não precise usar um equalizador. Mas se eu quiser usar um equalizador adicional, por exemplo, esse player aqui que eu estou usando, ele tem aqui, ó, uma função de equalização que eu posso ativar, ó. Vou aumentar o som um pouquinho para vocês verem. Ó, vou ativar o equalizador. Aumentei o grave e o agudo. Vou dar um bass boost, um aumento no grave. Ó o gravão. E aqui eu ainda posso dar um ganho geral de 3 decibéis, tá vendo? Olha como é que muda a assinatura sonora. Ó, 70%, 75%. Ó, vou pegar aqui o cabinho, tá vendo? A parte do USB-C. Eu vou aqui atrás da caixa, ver se vai dar pra pegar bem. E o OTG é esse último aqui, ó. O último, aqui dessa. Tá vendo aqui? Pegou, né? E aí, a outra ponta do cabo, eu vou conectar ela aqui no laptop. Dá um espaçozinho aqui. E vou conectar ela aqui no laptop, tá vendo? Laptop, computador, celular Android, tudo isso conecta. E aí, automaticamente, ele deve detectar aqui, ó, V48 Pro, tá vendo? V48 Pro, né, captar. Então aqui eu tô com um player, que é o Fullbar 2000, que faz a reprodução de arquivos FLAC, tá? Vou botar esse aqui, uma gravação caseira.
né? Vou botar e vou aumentar o volume aqui, vamos ver se vai reproduzir nela. Aqui tem que aumentar também. How sweet the sound E ó, that saved a wretch like me. Wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. aleluia! Muito gostoso, irmãos. É como se eu estivesse na sala da pessoa lá, realmente perfeitinho, sem perda. Uma coisa que eu não testei, vamos fazer aqui ao vivo, né? Tá aqui tocando o flex, mas ela também tá conectada via Bluetooth. Se eu tocar os dois, será que vai? How precious. Vai, ó. Que loucura, né? Tá vendo? Não sabia disso, tá vendo? Não sabia disso. Vou parar aqui o flaco. Bem, agora, assim como ela é usada para reproduzir o áudio, ela também pode ser usada para gravação de áudio. Porém, com limitações, tá? Eu fiz alguns testes aqui, por exemplo, se eu deixar tocando via Bluetooth a música e botar para gravar aqui no SoundForge usando ela como uma interface de gravação, ele não mostra a música, mas o som do microfone ele registra. Então ela tem algumas limitações nesse tocante, mas para a reprodução de flag ela fica legal. Se fosse para gravar um videokê, não ia funcionar tão bem, porque não ia pegar a música de fundo, só a voz do cantor. Então o controle aqui, ó, ele é bem funcional, tá? O volume mais, ó. Tá aumentando ela, tá vendo? E aqui tem para os microfones, tem o reverb, tem ó, os modos de equalização, tá vendo? Vou pegar aqui os cabinhos que vem nela. Ó, cabinho P2. P2, que a nossa amiga JBL tem ignorado, mas outros fabricantes têm sido fiéis em nos permitir esse tipo de conexão. E aqui tem um cabo também, ó, da Imenso, muito bonito, muito protegido o cabo, USB-A normal para USB-C. E a gente já vai usar esse cabinho aqui, eu vou te mostrar como. Os microfones, tá muito bonito. A espuma dele é bem alta, não. A espuma dele já é na cor vermelha, quer dizer, dá um destaque. E ele, vou dizer que é híbrido. A parte de baixo, essa parte aqui, parece ser plástico, tá? E a parte de cima parece ser cromo, parece ser um metal, uma coisa assim, que dá peso a ele, que é o que a gente precisa quando a gente está com o microfone. Bateria recarregável, USB-C. O que é legal, como ele tem esse peso e a densidade da espuma que está aqui é suficiente, a gente não precisa botar uma tela anti-puff nele, como em alguns outros modelos da marca, né? Então aqui ele tem uma informação da bateria, ó, e a frequência que ele está operando, e você pode mudar essa frequência mediante ao local que você está, se tem alguma outra frequência nesse mesmo canal e tudo mais. Ele tem uma boa pegada. Esse é o primeiro. O segundo é exatamente igual, inclusive não tem essa questão de um ser de uma cor, o outro ser de outra cor, um é o A, o outro é o B, é tudo igual. Para ativá-los aqui, eu vou ativar aqui, ó, o microfone. Vê que ele mudou de cor? Agora ele está azul. Isso. Quando você ativa, você vê que o som já está bem alto e bem mergulhado no reverb, né? Então, a primeira coisa, vou abaixar aqui o microfone. Aqui no controle, ó. Estou abaixando. Baixei tudo, tá vendo? Estou sem. E aqui você vai ver uma situação que é um pouco mais difícil. Se eu quiser um microfone bem baixinho, ó, o primeiro toque no volume. Ah, som já é um volume bem alto, né? Então, assim, quero praticar no meu quarto baixinho, pode ser que seja um pouco difícil. Tá vendo que o reverb ainda tá lá, né? Um reverb meio espacial, né? E aqui eu posso ir tirando o reverb
Quando apita é porque tirou todo o reverb. Então aqui eu tenho simplesmente o microfone puro para poder fazer qualquer anúncio. Ó, problema, pasta, preposição, propósito. Você vê que não tem aquele, né? Ele consegue lidar bem com isso, mesmo com as palavras com P aí. Então isso aí te dá uma segurança, um prazer. E é uma coisa que muita gente fala, esses microfones não são de qualidade. São sim, tá? Dá para fazer tanto um karaokê, quanto usar na igreja. A X64 que eu fiz o review, coloquei no canal usando ela na igreja, são bons microfones, tá? Tudo é saber usar, né, saber ali ajustar e ter o devido cuidado. Mas você vê, ó, eles são muito bons e esses controles também valem para cá. Então aqui, ó, primeira instância de reverb, já gostei. Segunda, ó, ainda tá bom, para mim tá ótimo. Terceira, ainda dá para usar, dependendo do local, né? Daí em diante é mais os ocidentais que gostam, quando vai cantar, colocar um eco bem maior. Bom, vocês viram então a OTG, agora eu vou mostrar a saída de fone e por que é importante essa saída. Tem um fone aqui, um Sony V700, fone específico para DJ. Vou plugar aqui, vou colocar a música e vocês vão perceber que está saindo pela caixa, tá? Está saindo pela caixa o som, porém também está saindo aqui pelo fone. Vou aproximar o microfone que a gente está usando aqui, ó. Não sei se vai dar para pegar assim. Mas o som, ele sai pelo fone e sai pela caixa. E tem meios de você deixar mudo na caixa e usar só o fone, se for necessário. E é um ganho bem alto. Não é um sinal fraco que vem para cá. É um sinal bem forte até, bem purão, sabe? Por que é tão importante uma saída de fone de ouvido numa solução karaokê como esta? Imagina, aqui é uma sala de escritório pequena, mas se fosse um ambiente maior, tivesse bastante pessoas, eu poderia projetar essa caixa mais à frente, mais perto da audiência, enquanto o orador, a pessoa que vai cantar, fica mais para trás com um fone de ouvido. E com o fone de ouvido, ela vai conseguir ouvir tudo, tanto o microfone quanto o áudio da música que estiver tocando. Ela vai estar numa imersão ali. Vou querer uma outra caixa para fazer a função de retorno. Essa aqui é uma Anker Motion Plus Soundcore, né? E ela tem entrada P2, tá vendo? Então eu vou ligar isso aqui na saída de fone de ouvido aqui. E olhem só o som. Já tá tocando aqui, ó. Vou aumentar aqui. Então eu tenho o controle desse volume, que eu posso deixar mais baixo, e o controle da caixa ali. São independentes. Posso botar essa caixa virada para mim, que sou o cantor, e eu posso cantar e discursar ouvindo o som da minha caixa no meu retorno. Isso é quase uma solução profissional. Então você tem total controle do som, do ambiente. E a melhor coisa que a gente pode ver é a confiança do que a gente está falando e as pessoas estão ouvindo, né? Então ter um retorno, uma caixa para nós é super importante. E agora vamos testar a entrada P10 de microfone. Estou aqui com o Shure SM58, super conhecido no mundo todo, o mais vendido, né? Um dos mais usados. A primeira é violão, eu vou fazer um teste em casa com a família com o violão para vocês verem. E a segunda então é do microfone. Vou plugar aqui. É bom sempre antes de plugar, zerar o volume do microfone. Zerou aqui. Vou virar a caixa. Eu estou fazendo a captação
com esse microfone da Fifine, tá? Ele está aqui apontado para a caixa. O som que vocês estão vendo agora é dele, tá? Então vou aumentar o volume aqui, ó. E a mesma coisa acontece com o microfone sem fio, tá? É o mesmo botão que vai controlar o som dos microfones sem fio e com fio. O primeiro volume já é um volume alto, já não é um volume baixinho, né? E aqui você já percebe o som já nesse volume. Vou aumentar um pouquinho. Já está com um pequeno efeito. Posso dar mais efeito nele? Vai efeito normal, perdão. Normal, como se estivesse no sem fio, tá? É os mesmos controles, só que você percebe, à medida que eu vou aumentando, que tem um chiado no fundo, tá? Tem um chiado no fundo. Por que que tem esse chiado? O que que acontece? Isso aí é o pré-amplificador de entrada da caixa de som. Esse aqui é um pré regular. A maioria das caixas usam pré assim. Até a Soundcore, quando você aumenta e usa entrada auxiliar, você vê que fica um barulho de fritura embaixo. E é por isso que muitas marcas como a JBL têm tirado a entrada auxiliar, porque é um gasto maior. Nem todo mundo usa entrada auxiliar, alguns têm receio de colocar uma de qualidade regular e o pessoal criticar. Mas essa qualidade é amplamente utilizável, tá? Por quê? Porque você normalmente vai usar essa caixa como ela é feita para outdoor, e às vezes tem muita gente, vai estar cantando junto, vai ter uma música de fundo, vai estar num volume mais alto mesmo a música, então isso tudo vai encobrir esse chiadinho de fundo que é peculiar, e a maioria das caixas abaixo aí de R$1.000, elas vão ter esse chiadinho. Eu gostei do sistema dela, gostei do som dela, tá? Uso tranquilo, em igreja, festinhas, dá para usar tranquilo, você vê a qualidade. E agora vamos fazer o teste prático da caixa com instrumentos e microfones. E para isso eu trouxe minha família para poder ajudar. Tá aqui minha esposa e os 3 filhos. Aqui no primeiro canal nós temos a entrada de violão, que é esse cabo laranja aqui, ó, tá vendo? Esse cabo laranja aqui, ó, tá indo até aqui o violão. Já tá conectado. Aqui na segunda saída é a saída de fone de ouvido. E essa saída de fone, eu resolvi, em vez de ligar no fone, liguei numa outra caixa aqui, tá? Que é uma JBL, seria uma caixa de retorno, poderia ser um reforço para o público, ou poderia ser mesmo um fone de ouvido para o violão. O que é interessante é que a saída de fone não deixa essa caixa aqui muda. Então você continua ouvindo por ela e também pelo fone ou por uma caixa auxiliar. E aqui é a entrada do microfone de fio, essa terceira entrada aqui, que está aqui, ó, cabo aqui todo bem ligadinho na caixa aqui. Então a gente tem esse aqui de fio, som 2, 1, 2, testando som, que é um Shure SM58, vou deixar aqui com o Abraão. Temos aqui um sem fio da caixa mesmo, da X55, vou deixar aqui com o Benjamin, vem aqui, Benjamin. O amor de Jesus está transbordando, o amor de Jesus está transbordando, o amor de Jesus está transbordando, aleluia. Segura! Agora a gente vai fazer a gravação colocando também uma base de bateria, tocando junto, e os 3 microfones. Eu notei aqui uma característica da caixa. Eu desativei o microfone aqui, porém quando eu desativo, só desativo os microfones sem fio, quer ver? Benjamin, fala no microfone aí. Sim. Ó, tá ativado. Vou desativar aqui, ó. Desativei. Fala, Benjamin. Fala, Eze, fala aí, ó. Não tá saindo o som, Abraão. Amor de Jesus. Tá vendo? O confio, mesmo desabilitando aqui, o confio continua ativo. Isso é uma característica da caixa, né? Vou habilitar tudo. Vamos colocar a base. Segura direitinho o microfone, Eliezer. E vamos cantar junto. O amor de Jesus está transbordando. O amor de Jesus está transbordando. O amor de Jesus está transbordando. Aleluia. O amor de Jesus está transbordando. O amor de Jesus está transbordando. O amor de Jesus está transbordando. Aleluia.
Então vamos para as considerações finais sobre esse produto caixa Bluetooth imenso X55. Recomendo, gosto muito, não sei se eu vou passar essa ou se essa vai ficar para uso de casa, porque achei ela realmente muito boa, a relação de peso, a relação de qualidade, embora tá chegando aí uma X75 que eu peguei do nosso amigo youtuber também, Rosleon, vou testar ela, mas eu creio que a qualidade dessa aqui, a portabilidade, para o que eu gosto, ela atendeu fielmente. Ela tem a minha pegada. Esses radiadores, eles aumentam bem a sensação de grave. Normalmente, vocês já conhecem aqui do canal a minha Extreme 3, né? Eu gostava muito de ouvir filme ou uma programação e botava ela no chão para aumentar aquela sensação de grave. É lógico que pede um pouquinho a definição das altas, porque ela está vindo do chão, né? Com essa aqui eu já não preciso, eu posso botar ela ali na mesma altura, ali próximo à TV, e o grave que ela gera é surreal. É um grave tão grande que chega a trepidar. Por exemplo, quando eu fiz os testes ao lado do laptop, eu senti que eu não podia usar volumes altos ali, porque trepida a mesa toda. Mas, olha a praticidade, o tamanho. A equalização flat foi o que eu gostei demais. Reproduzir arquivo FLAC, a assinatura sonoro grave presente. Se eu quiser dar uma aumentada nele, a gente tem a equalização popular. Eu gosto muito disso. Você tira a caixa da embalagem e ela já tem uma equalização que satisfaz, né? Então, essa aqui, flat, me trouxe uma satisfação muito boa. A popular é ótima. E se eu preciso atingir um público maior em volta da caixa, tem a 3D, quer dizer, tirando da caixa, ela faz tudo. Se eu quiser brincar mais, instala um equalizadorzinho no celular e aí vai. Os microfones são bem prêmios, tem uma pegada bem boa, né? Relação sinal-ruído é baixa, não é baixíssima, mas é baixa. Dá para usar na igreja, dá para usar no churrasco com os amigos, numa festa, numa palestra, num auditório, é bem prática. E na faixa dos R$600 é uma boa aquisição para você pegar, levar para casa e curtir um bom som de qualidade e uma caixa que apresenta uma robustez, né? A prova de respingo, IPX4. Gostei. Tá aí meu veredito. Acho que eu vou ficar com essa aqui. Acho que essa aqui eu não devo passar, não. Vamos ver as outras, né? A gente que faz review é difícil ter uma fidelidade a uma caixa só, porque vai passando, vamos testando, essa é boa nisso, essa é boa naquilo. Pinta uma oportunidade de venda, acaba que ela vai, mas achei muito boa. Bom, até o próximo vídeo e eu vou fazer testes ao ar livre com ela, tá? Fiquem sintonizados no canal. Tá interessado em comprar essa caixa? Links na descrição. Tem o canal do WhatsApp, que também tem as ofertas e as dicas de áudio, tá bom? Se você quiser, se inscreve lá. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.